Quando gravamos os programas do Aviva Nossos Corações, não podemos prever todas as situações de vida que as ouvintes estarão enfrentando quando eles vão ao ar. Mas pedimos ao Senhor que conecte essas mensagens exatamente às pessoas certas, no momento certo. Deus fez uma dessas conexões incríveis em 2018. Tessa Maki estava conversando com a sua tia, que recomendou o podcast Aviva Nossos Corações. Não sei se a minha tia tinha ideia de quanto isso significaria para mim. No dia seguinte, Tessa ouviu um episódio. O título era O que seu casamento comunica? Do episódio O que seu casamento comunica. Lembre-se, uma aliança é um voto vitalício e vinculativo. Enquanto eu ouvia, Nancy leu a carta de uma mulher que dizia estar em uma situação em seu casamento onde havia sido aconselhada de que tinha base bíblica para o divórcio, mas ela não sentia que era isso que Deus a chamava para fazer. Do episódio que o seu casamento comunica. Há quase 2 anos, meu marido me contou que estava envolvido em um caso de adultério com uma mulher mais jovem havia 6 meses. E ela estava orando por seu marido e pelo casamento deles. Escolhi não me divorciar do meu marido mesmo depois de ele se recusar a terminar o caso por mais de 1 ano após a confissão inicial. Ao ouvir essa carta, eu nunca tinha ouvido falar de alguém fazendo isso antes. Então foi um testemunho tão singular. Quando chegou ao fim, lembro de pensar: e se Deus algum dia me pedisse para fazer isso? Quero mostrar uma verdadeira imagem de Cristo e da Igreja diante do meu marido, de nossos filhos, da família, dos amigos e do mundo. Eu nem imaginava que em menos de 10 dias teria uma conversa com meu marido em que ele diria: eu não quero mais estar casado. Eu fiquei devastada e completamente abalada. Mas Deus já havia plantado as sementes, e a voz de Nancy, no Aviva Nossos Corações, foi uma delas. Pense na infidelidade espiritual que continuamente cometemos contra o nosso Salvador, como parte da sua igreja, e ainda assim Cristo nunca se divorcia de nós. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Deixe Deus Escrever Sua História, na voz de Renata Santos. Vivemos em um mundo caído, e isso significa que a vida fica bagunçada. É bem provável que exista alguma circunstância hoje pesando na sua mente e trazendo estresse. Todas nós passamos por isso. Às vezes são coisas pequenas, mas às vezes são grandes e esmagadoras. Enquanto estou no processo de gravar 260 novos episódios da série As Maravilhas da Palavra, uma série de podcasts que será lançada ao redor do mundo em diversas línguas em janeiro de 2027, apresentando episódios de Gênesis ao Apocalipse, isso significa que, a cada 3 semanas, toda terceira quinta-feira à tarde, preciso estar pronta para gravar 5 novos programas de ensino. É uma alegria, mas também tem sido o desafio mais difícil e exigente da minha vida. Quanto mais se aproxima cada um desses dias de gravação, maior é a minha tendência de me sentir sobrecarregada e estressada. Em cada situação assim, seja um problema de relacionamento, algo no trabalho, na igreja ou no ministério, todas nós precisamos nos lembrar de tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los no Senhor. Ele pode usar até as situações mais dolorosas para nos moldar à sua imagem. E pode usar a nossa resposta a essas situações para apontar outros para Ele. Nos últimos 6 anos, Tessa Maki tem aprendido a tirar os olhos dos seus problemas e a se aproximar mais do Senhor. Ela está prestes a compartilhar algumas das lições que aprendeu ao longo do caminho. Oro para que o Senhor te capacite a entregar a sua situação estressante ao Senhor. Vamos voltar ao momento em que o marido de Tessa, Ryan, disse que não queria mais estar casado e que sairia de casa. E, a propósito, Tessa tem a permissão de Ryan para compartilhar esta história.
Você conhece aquele ditado, perdi o meu chão ou meu mundo virou de cabeça para baixo? Todos esses ditados pareciam verdadeiros naquele momento. Tudo havia mudado. Naquela altura, estávamos casados havia 13 anos e meio e eu nunca imaginei que isso faria parte da nossa história. Quando o casamento desmoronou, tudo que eu queria era que tudo voltasse ao normal. Eu só queria que tudo ficasse bem. Queria que fosse uma solução rápida. Queria que ele percebesse que aquela decisão era um erro. Mas à medida que o tempo passava, era como se Deus estivesse me mostrando o quanto eu havia colocado o meu marido no lugar que pertencia a ele. Lembro de pensar, como que meu marido pôde fazer essas escolhas? Escolher outras coisas em vez de mim. E em um desses momentos, Deus, de forma tão suave, me disse: é mais ou menos como você me escolheu menos todos esses anos, colocando ele, o seu marido, acima de mim. E era verdade. Por mais que eu achava que Jesus estava no centro, ele não estava. Eu estava apenas cumprindo rotinas. Ia à igreja aos domingos, havia começado a servir no grupo de jovens alguns anos antes. Eu achava que tudo estava bem. Lembro-me de um momento crucial, quando eu estava orando por esse milagre, para que o meu casamento fosse restaurado, e de repente eu tive uma percepção de que uma forma ou outra eu teria um milagre. O que isso significava a princípio era: ou eu receberia o meu milagre de ver o meu casamento restaurado, ou o milagre de ficar bem sem o Ryan. E para mim, esse segundo parecia o mais impossível, por causa do lugar que eu tinha dado a ele na minha vida. Com o passar do tempo, Deus me mostrou que nenhum desses seria o principal milagre. Eu receberia um milagre de qualquer forma, independentemente do resultado, porque eu ganharia um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. E o mais bonito é que isso é que todas nós recebemos, não importa qual seja a provação, não importa o que estejamos enfrentando, essa é a oferta dele para nós. Não temos garantia de cura, não temos garantia de restauração, não temos garantia de nada disso, mas se estivermos dispostas a receber o que ele nos oferece, recebemos o milagre de ter um relacionamento com o Deus do universo. Alguns anos antes de tudo isso acontecer, as pessoas me perguntavam: você tem um versículo favorito? Ou qual é o seu versículo de vida? Eu nunca tinha um, mas lá por 2014, o versículo de João, capítulo 17, versículo 3, apareceu para mim 3 vezes em cerca de 10 dias. E ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por muito tempo eu sentia que entendia Deus e achava que entendia o Espírito Santo, mas não me conectava tanto com Jesus. O que soa estranho, né? Porque ele é o centro de tudo. Ele é o caminho pelo qual posso ter um relacionamento com o Pai. Ele é o meio pelo qual tenho acesso ao Espírito Santo. Mas ter um relacionamento real com Jesus, essa parte me parecia distante. Quando as pessoas diziam que Jesus era o melhor amigo delas, eu não entendia, porque ele me parecia histórico, sabe? Não presente comigo. Mas esse versículo me mostrou 2 coisas. Primeiro, que a vida eterna não é o que eu sempre pensei que fosse. Eu achava que era depois da morte, no céu. Mas ele me mostrou que é algo oferecido aqui e agora. Ele vem por meio de conhecer Jesus, de conhecer a Deus. E isso já estava preparando o terreno para o que ele estava prestes a fazer em mim. Então, quando meu casamento desabou e tudo em que eu baseava a minha segurança foi tirado, ele estava lá. Foi ali que eu o conheci de verdade. Durante aquele verão, percebi que o relacionamento que eu tinha com ele era bem superficial. Eu tinha feito a oração aos 5 anos, havia aceitado Jesus no coração. Não tinha uma história de antes e depois.
Eu era assim e agora sou assim. A melhor forma que tenho de resumir é que eu achava que, depois de aceitar Jesus e receber seu perdão e entender a graça, eu deveria viver de um jeito que não precisasse mais da graça. Eu tentava ser a melhor, mas não era. Havia pecado e havia coisas que faziam separação entre mim e ele, mas eu escondia. Não falava com ninguém sobre isso. Até que, de repente, percebi que eu não acreditava que o sangue de Jesus cobria o meu pecado sexual. Eu acreditava que ele havia coberto os pecados de todos e todos os meus, menos esse. Eu achava que esse era o meu fardo para carregar e que eu deveria me punir por isso. Infelizmente, acabei punindo meu marido no processo. Vivi muitos anos sobre a culpa e vergonha. Mas nesse processo em que ele me levou de joelhos, literalmente desejando minha antiga vida de volta, ele me levou, em vez disso, a reconhecer meu orgulho e ver como eu havia sustentado essa crença de que aquele pecado era demais para ele. Então, em setembro de 2018, sinto que meus olhos foram abertos. Me ajoelhei na cama chorando e me arrependi de verdade. Depois disso, a vida foi diferente. Havia coisas com as quais eu lutava e que ele tirou. Onde havia vergonha, já não havia mais. Foi maravilhoso experimentar aquilo. Eu era de um jeito e agora eu sou de outro. Talvez você se identifique com Tessa e tenha pensado: meu pecado é grande demais para Deus perdoar. Quero apontar você para o Calvário, onde Jesus morreu pelo seu pecado. A cruz nos mostra a justiça e o ódio de Deus pelo pecado, mas também nos mostra o seu amor. Jesus sofreu e foi punido em seu lugar, para que você pudesse ser completamente perdoada e estar em paz com Deus. Depois que Ryan deixou o lar pela primeira vez, Tessa passou a entender de forma completamente nova o perdão. E soube que estava certa com Deus por causa do que Jesus havia feito. E em uma semana, Ryan voltou para casa. E eu pensei, uau, era isso. Era por isso que Deus fez tudo isso. Agora eu recebi aquele milagre, e este milagre vamos viver felizes para sempre. E por 4 meses e meio, as coisas estavam bem. Estávamos fazendo aconselhamento bíblico e conseguimos passar o dia de ação de graças com a família dele e o Natal com a minha família. Logo depois, houve uma tragédia familiar e foi muito difícil. Pouco tempo depois, Ryan foi embora novamente. Aquele verão foi praticamente em silêncio. Deus ainda tinha mais trabalho a fazer. Foi muito difícil. Naquele verão, mais para o fim, Nancy havia escrito o livro Deixe Deus Escrever a Sua História. Eu comprei o livro e li. Quando ela começou a fazer os podcasts sobre isso, lembro de realmente entender que o que Deus estava fazendo nessa aprovação era muito mais do que sobre o nosso casamento. Você pode ter certeza de que a sua história, por mais bagunçada que pareça agora, vai terminar bem, vai ter um final feliz. Algumas de vocês podem estar pensando: de jeito nenhum, isso não é possível. Mas eu estou dizendo, é verdade. Era sobre o meu coração, sobre o que ele estava fazendo na minha vida e também na vida do meu marido. Em outubro de 2019, Ryan voltou para casa. Mas eu sabia que não era para trabalhar o nosso casamento. Ele tinha contado que havia sido introduzido às drogas e que só queria estar em um lugar onde se sentisse seguro entre 4 paredes. Era a nossa casa. E então, é claro que ele podia voltar. Ele ficou em casa por cerca de 9 meses. E em 2020, a pandemia chegou. Pouco a pouco, tudo começou a desmoronar novamente. Nós estávamos trabalhando em nós havia alguns meses e em junho de 2020 ele decidiu se mudar. Ele alugou um apartamento para morar. Tessa passou por muitos altos e baixos durante anos. Ryan entrava e saía de casa.
tratando Tessa como se ela não importasse. Mas ela sentia que Deus a chamava para lutar por seu casamento, mesmo quando isso não fazia sentido. Ela queria mostrar ao mundo uma imagem do verdadeiro amor incondicional. Certa noite, Tessa estava extremamente desanimada. Ela sabia que Deus a chamava para permanecer no casamento, mas ela estava lutando muito. Deitada na cama, pensei: por que eu estou fazendo isso? Sério? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Porque isso parece uma loucura. Eu não tinha ideia de quão louco ainda ficaria. Mas naquele momento eu realmente estava pronta para desistir. Deitei-me naquela noite, peguei o celular e abri o aplicativo do Aviva Nossos Corações. Coloquei um episódio e comecei a escutar enquanto eu adormecia. Quando eu estava naquele estado, quase pegando no sono, ouvi Nancy dizer. Então o filho dela veio até ela e disse: mãe, eu não queria me casar porque vi como meu pai tratava você. Mas agora, vendo como você o tratou e o amou, eu quero me casar um dia. Eu estava assim meio adormecida e pensei: espera aí, o quê? Então eu voltei e ouvi de novo. Alguns meses atrás, nosso filho, que tinha 11 anos, veio até mim e disse que, ao ver o que o pai dele estava fazendo comigo, com ele, com a irmã, ele decidiu que nunca queria se casar. Era um trecho da mesma carta que ela havia lido no primeiro episódio de Aviva Nossos Corações que eu tinha ouvido. No entanto, ele continuou dizendo que, ao me ver perdoar o pai dele e demonstrar amor e misericórdia repetidas vezes, ele decidiu que quer se casar para poder mostrar esse tipo de compromisso à sua esposa e filhos um dia. E agora era no contexto de um episódio inteiro sobre como outras pessoas estão nos observando quando estamos sofrendo. Esse exemplo mostrava como o filho dela estava observando e como a postura dela diante do casamento e as orações por ele o haviam impactado. Então, no mesmo dia em que eu estava pensando: Senhor, eu meio que quero desistir disso tudo, aconteceu aquilo. Não foi por acaso. Deus fez esse tipo de coisa repetidas vezes. Eu poderia contar tantas histórias em que eu estava prestes a desistir. E Ele fez algo que me encorajou a continuar. Durante esse processo, Tessa também aprendeu muito sobre o amor de Deus por ela. E isso mudou a forma como ela amava as outras pessoas. A única maneira que consigo descrever é que Ele me deu um gostinho tão profundo do seu amor por mim. E aí, aquele versículo começou a fazer sentido. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Fez tanto sentido isso. De alguma forma, esse amor que Ele me deu pelo meu marido, eu nunca o havia amado assim antes. Jamais teria imaginado amá-lo desse jeito. Mas poder experimentar este amor pelo meu marido, sabendo que isso é só uma pequena amostra de como Deus me ama, isso, para mim, é um dos maiores presentes de toda essa jornada. Eu entendo o amor de Deus por mim de uma forma que nunca teria entendido de outra maneira. É um presente. Em maio de 2023, Ryan acabou indo para a Geórgia, para um centro de reabilitação perto de Atlanta. Até a maneira como Deus orquestrou isso foi incrível. Ele ficou lá por 3 meses recebendo a ajuda de que precisava. E pela graça de Deus, ele decidiu me convidar para participar do final de semana da família. O evento se chamava Reconquistando Famílias. Mesmo sabendo que o propósito não era reconquistar a nossa família, ele me convidou para participar do fim de semana e das sessões de aconselhamento. Foi um presente estar lá com a família dele. Enquanto eu me preparava para ir, eu li um livro escrito pelo marido de uma amiga minha. Eles contrabandeavam Bíblias para o leste europeu antes do fim do comunismo.
Enquanto eu lia, ele contava sobre todos os milagres que haviam acontecido. Quando terminei o livro, lembro de ter ficado sentada pensando: eu quero ver milagres assim. Eu quero ver coisas que não fazem o menor sentido, a não ser que tenha sido Deus quem fez. Na minha memória, o que aconteceu em seguida foi no mesmo dia. Talvez não tenha sido, mas foi logo depois. Terminei de ler o livro e comecei a pensar sobre a viagem para a Geórgia. Eu sabia que queria dirigir, porque não queria depender dos horários de voo. Dirigir é meio que meu espaço sagrado para orar e refletir. Então eu tive uma ideia. Faço parte de um grupo de mulheres do Aviva Nossos Corações no Facebook. Esse é um grupo de ouvintes nos Estados Unidos que são comprometidas com o ministério, que oram pelo ministério, compartilham com outras pessoas e contribuem mensalmente. Eu me tornei parte desse grupo porque o ministério tinha me impactado profundamente. Eu tinha sido tão abençoada através do Aviva Nossos Corações. Sempre que falavam sobre investir no ministério para alcançar outras mulheres, fazia todo sentido que eu quisesse fazer parte disso. Só de saber que Deus vai usar a sua pequena oferta de uma forma multiplicada, quando ela se une a outras pessoas, e que isso faz parte de algo que abençoa e amplia o reino, isso já é um motivo suficiente. Então, enquanto eu pensava sobre essa viagem para a Geórgia, sabendo que queria dirigir, mas que não tinha dinheiro para hotéis, eu tive a ideia. Eu faço parte desse grupo do Facebook do Aviva Nossos Corações. E se eu perguntar se posso ficar na casa de alguém? Então eu fiz um mapa com as 2 rotas possíveis, de onde eu morava em Wisconsin até a Geórgia. Era uma jornada de mais de 1.600 quilômetros. Então eu publiquei a minha rota nesse grupo e escrevi: alguém teria um sofá ou uma cama de sobra? Linda Carullo, que mora em Indiana, respondeu à postagem de Tessa. E quando ela respondeu, disse: acho que meu marido e eu poderíamos ministrar a você. Havia muitos paralelos entre a história que ela compartilhou e a minha história e do meu marido. Se você ouviu o episódio de ontem do Aviva Nossos Corações, sabe que Linda e Dave Carullo estavam especialmente preparados por Deus para ministrar a Tessa. Ontem, ouvimos sobre algumas das lutas que eles enfrentaram no casamento. Eu estava envolvido em muita farra, bebida e drogas. Ele disse: Linda, eu não quero mais ser casado com você. Ela começou a chorar e olhou para mim e disse: por que você não nos ama? E eu tive que me perguntar: por quê? E eu disse: eu quero sim continuar casada. Deus odeia o divórcio. E quem é você para lutar contra Deus? Eu farei tudo o que puder para permanecer casada. Linda me ligou. E quando a gente começou a conversar, eu percebi rapidamente que aquilo era obra de Deus, um encontro preparado por Ele. Logo percebi que ela estava dizendo coisas que eu precisava anotar, então eu peguei meu diário e comecei a escrever tudo. O que mais me marcou foi quando ela contou que, no início do casamento, fazia parte de um grupo com outras mulheres. E a professora chegou e disse: Queridas, nós não estamos aqui para salvar o nosso casamento. Estamos aqui para nos tornarmos as mulheres que Deus quer que sejamos. Se o seu casamento for salvo, isso é um bônus. E isso resumiu tanto do que eu sabia que Deus tinha plantado em mim desde o começo. Então eu tive aquele tempo lá na Geórgia que foi muito bom. Ela veio e passou a noite na nossa casa, e Dave pôde ser um grande encorajamento para ela e compartilhar de uma perspectiva masculina. Mas o que foi ainda mais importante foi a maneira como eles me ouviram e me amaram. A Linda continuava me apontando de volta para a verdade, me lembrando de manter meus olhos fixos em Jesus e de confiar nele em tudo isso. Ela acabou ficando uma noite a mais e desde então nós já nos encontramos várias vezes. Desde que saí daquela vez, começamos a nos conectar pelo Zoom. Nós conversávamos. Às vezes ficávamos ali 3 horas, como se estivéssemos na mesma sala tomando café. Ela realmente tem investido em mim. E o Dave também. Ele senta, ouve e ora.
Eles têm sido um grande encorajamento. O Ryan me avisou que seguiria em frente com o pedido de divórcio. Depois de 6 anos orando para que não chegasse a isso, foi muito difícil. O processo tem sido lento. Na verdade, ainda não está finalizado. E de certa forma, acho isso até bonito, porque gosto de contar a história sem fazer a ideia de como ela vai terminar. Parte do que espero que as pessoas entendam com a minha história é que você não precisa saber como ela termina para que seja boa. Eu não preciso saber como ela termina para saber que eu já recebi um milagre. Então, mesmo que as coisas não estejam como eu orei para que estivessem em nosso casamento, o fato de eu ser um milagre, de qualquer forma, foi confirmado repetidas vezes. Antes de tudo, como eu disse, no meu relacionamento com Jesus, aquela ideia de que eu não me relacionava realmente com Ele. É até difícil lembrar como era isso agora, porque Ele está tão aqui presente. Ele está tão comigo. Ele está tão perto. E a maneira como Ele mais me ensinou sobre quem Ele é, e foi por meio das pessoas que Ele trouxe para a minha vida. E foi por meio delas, do amor, do apoio, do discipulado, a forma como a Linda e o Dave simplesmente me amaram e têm caminhado comigo nessa jornada. Foi assim que eu realmente passei a conhecer Jesus. Por mais difícil que tenha sido, eu não trocaria essa experiência pelo milagre que eu achava que queria. Assim como Deus tem trabalhado na minha vida por meio dessa jornada, eu sei que Ele também tem trabalhado na vida do Ryan. E mesmo que eu talvez não tenha um assento na primeira fila para ver tudo que Deus tem para ele e tudo o que Ele vai fazer, eu vou continuar esperando com o coração ansioso para ver o que Deus vai fazer na vida dele. Porque assim como Ele tem escrito a minha história, Ele tem escrito uma história para o Ryan. E eu sei que ela também é boa. Deus também está escrevendo a sua história. Seja o que for que você esteja enfrentando, você responderia ao que ouvimos hoje? Você entregaria suas circunstâncias ao Senhor e oraria para que a vontade dele se cumpra em sua vida e que ele seja glorificado por meio dela? Senhor, eu quero orar por uma ouvinte que talvez esteja em uma situação dolorosa. Que o Senhor use essa circunstância para aproximá-la do seu coração. Que o Senhor a ajude a experimentar o seu amor de uma forma totalmente nova. Ajude-a a depender do Senhor em tudo que ela precisa nesta estação. E que ela possa te glorificar no meio dessas circunstâncias. Amém. Se você gostaria de mais recursos para ajudá-la a depender do Senhor em toda e qualquer situação, visite avivanossoscorações.com. Lá, você encontrará artigos e podcasts. Visite o nosso site www.avivanossoscorações.com. Ontem e hoje ouvimos testemunhos de pessoas que estão permitindo que Deus escreva suas histórias e estão depositando sua fé naquele que nos ama e executa os milagres em nossas vidas. Amanhã iniciaremos uma nova série sobre um profeta ganancioso e egoísta que é mencionado em 8 livros diferentes da Bíblia. Consegue adivinhar quem é? Aqui vai uma dica. Ele teve uma conversa com um jumento. Nancy vai ajudá-la a examinar a história incomum de Balaão na série Bênção e Maldição, a história de Balaão. O exemplo dele a encorajará a usar suas palavras para abençoar os outros e não para amaldiçoá-los. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.